Para o Senhor, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fé Além do Altar. Estamos agora aqui com mais um podcast, né, para vocês. Tivemos, né, uma pequena parada, né, por um tempo, né, mas nós estamos voltando agora com tudo. E me chamo Gabriel. E eu me chamo Emerson, né? E estamos aqui na presença ilustre de uma excelente pessoa, alguém que tem muito para falar sobre missões dentro e fora da igreja. Porque, Gabriel, as pessoas elas pensam que missão é o quê? As pessoas pensam que é viajar, né, de avião, né, tirar passaporte e tudo mais, e aí conhecer outros lugares, mas a gente sabe que realmente não é somente isso, né? Tá? E não tem uma pessoa melhor para falar disso do que o nosso querido presbítero Adilson, ele que é presidente da DNA Cursos e Treinamentos, que que prega o evangelho, que faz missões a sua vida inteira, inclusive já viajou para fora, para o exterior, para pregar a palavra do Senhor e fazer missões. Então gostaria que o nosso convidado se apresentasse. Seja bem-vindo, Adilson. Olá, meu nome é Adilson, eu sou presbítero aqui do Ministério de Vida Restaurada aos Pés da Cruz. Gosto muito de trabalhar com missões e nada melhor do que falar com missões, né? Falando de Mateus, Mateus 28, 19, 20, que vai falar ide e pregai o evangelho, né? Então, a partir do momento que a gente for falando, eu vou tentando explicar sobre isso, sobre o ID, né? Porque o ID não é só para mim, para você e para você. Sim, isso aí. Vamos continuar falando sobre isso, né? Porque o início, realmente, eu gostaria de abordar o que realmente significa missão, né? Até mesmo no contexto bíblico, como o senhor citou, né? O que que significa missão para o presbítero Adilson? O que que é missão? Então, missão, é, ele nasceu no coração de Jesus, Uhum, né? Jesus, ele foi o primeiro missionário. E a partir daí, nós vemos muitos missionários, muitas pessoas que querem fazer missões, mas ainda não entenderam, né, uhum. o que é fazer missões. Missões é um desafio, né? Assim como Paulo teve muito desafio na vida dele, missões é um desafio. Sim. Entendo. Presbítero, é muito importante que os cristãos, de uma forma geral, eles entendam o que é missão, né? E a gente sabe que hoje em dia missões é um termo pouco utilizado dentro das igrejas e muitos cristãos, eles meio que se afastam desse departamento por acreditar que isso é um super chamado, né? Na sua visão, o que que o senhor acha que deveria mudar para que as pessoas entendessem que isso, na verdade, missão é para todos e não só para aqueles que são chamados para missionários, para fazer missões? Mateus 22 vai dizer errar porque não erra, né? Porque você não conhece a palavra, né? Não conhece os Uhum. ensinamentos do Senhor. E é isso mesmo, né? Porque para você fazer missões, eu costumo muito falar sobre treinamento, né? De ensinamento. Porque quando você treina, quando você aprende, você vai entender o que é ser missões, missões transculturais e por aí vai. Sim. Presbítero Adilson, até uma pergunta. é, Missão também é porque a gente temos que trazer o nosso dia a dia. E missão também é a gente ser paciente com aquela pessoa, aquele amigo nosso, que muitas das vezes emprestamos algo e devolve tudo quebrado pra gente. Ser paciente com uma pessoa dessa é fazer missão também? Posso dizer que sim, né? Porque isso também faz parte do dia a Uhum. dia, né? E a questão de Sim. você emprestar e aquela pessoa sempre tudo que ela pega, ela devolve tudo quebrado. E assim, é uma forma de você conversar com ela, Uhum. né? Você conversar, você ensinar sobre Sim. o costume dela, por que ela faz isso, né? Uhum. Qual o propósito dela vir com as coisas, ela pega emprestado e devolve quebrado, né? Então, tudo isso é questão de conversar, né? Porque quando você quebra uma coisa, que você pegou emprestado, eu acho que a primeira coisa é a gente se colocar no lugar, né? Uhum. Então, assim como aconteceu com ele, poderia acontecer comigo,
né? Agora, assim, sempre, né? Aí é complicado. Né? E, presbítero, eu gostaria de perguntar para o senhor, que acho que é a grande dúvida de muitos cristãos no momento atual, né? Missões, se começa de onde? De dentro da igreja? Exatamente, se inicia no coração da igreja? Então, a missões, ela começa num levantar, né, do Senhor com você. Aí Uhum. começa por aí, né? Quando Deus ele fala com você, alguma coisa que você notou, percebeu, aquilo mexeu com você, e Deus, com o relacionamento que você tem, ele vai lapidando, vai falando e você vai se encaixando. Então aquilo arde no teu coração. Então a vontade de você fazer missões, de conhecer, você vai falar com o Senhor e vai estudar também. Porque muitas das vezes as pessoas falam que eu tenho um chamado, mas tem que estudar, tem que saber o propósito daquilo ali. Eu gosto muito de pesquisar, né? Então isso já vem de mim mesmo, né? Então eu vou pesquisar, eu quero saber quais são os indicadores que tem, né? De números de missionários dentro de um povo. E assim, como a gente vai estar falando sobre o lugar que eu fui, né? Vai ser até um pouco mais fácil, até para as pessoas entenderem o que é ser um missionário. E, assim, é importante a gente entender essas nuances, né, Gabriel? Porque como que a igreja local é vista nos dias de hoje? Você acha que a igreja local ela pode ser considerada uma igreja missionária nos dias atuais? Ou a gente já foi muito mais missionário do que somos hoje? Então, hoje a igreja, né, as igrejas, no caso, né, existe aquelas igrejas que elas são missionárias, eles têm um missionário no campo, né, então ela já vem já com aquilo ali. E tem as igrejas, né, que elas não trabalham sobre missões, né, elas não conseguem entender que missões é uma determinação do Senhor para cada um de nós. Todos nós somos missionários. Né? E tem igrejas que elas não trabalham missões, ela trabalha qualquer coisa, menos missões. Né? Então, assim, eu acho que, conforme eu falei anteriormente, missões é um desafio mesmo, começou com Paulo, né? Como eu falei aqui, é um desafio, porque é você pegar uma igreja que não tem assim uma noção de missões e você tentar levar esse conhecimento para dentro da igreja, né, local, para poder entender e trabalhar sobre missões. Uma coisa que eu acho interessante tem como fazer missão dentro da própria igreja, né? Quem seriam essas pessoas que seriam alcançadas dentro da igreja, né? Qual seria o alvo? Então, primeiro é alcançar toda a igreja, Sim. né? Porque é formar um exército para poder trabalhar lá fora, né? Então começa aqui dentro. Formação, né? Isso, começa dentro da igreja, né? É um trabalho assim meio de formiguinha, não tem como você estalar o dedo, e é um trabalho assim que o coração sangra. Quem trabalha com missões sabe que não é um trabalho fácil. E precisa ser pessoas maduras para poder estar, né? Sim, é um trabalho muito difícil, árduo. E a tendência é o quê? O objetivo é transformar aquelas pessoas que ainda estão cruas, né, em grandes potenciais para trabalhar com missões. É interessante isso que você falou, porque o nosso pastor ele sempre fala, né? E isso é uma coisa que eu pego muito para mim, de que a obra ela começa dentro da sua casa. Né? Você começa fazendo a obra dentro da sua casa para você conseguir ser exemplo para outras pessoas, porque a pessoa que quer louvar lá fora, que quer pregar lá fora, que quer fazer a missão lá fora, primeiro tem que começar por dentro da sua casa, modelando dentro da estrutura da sua casa. Primeiro você tem que adquirir honra dentro da sua casa. E às vezes a gente entende que é muito difícil você discipular alguém num determinado ramo, né?
E o que você acha sobre essa questão de discipular para missões? Dentro da casa, Dentro da casa, Dentro de dentro e casa. fora da casa do Senhor. então, é outro desafio, né? Primeiro, a gente tem que entender, porque são várias culturas diferentes, e a gente tem que entender que para que eu seja um missionário, que eu tenho que começar a partir da minha casa, é difícil, muito difícil, porque é como se você tivesse num trabalho que você tem o seu amigo, é como você tivesse com o teu amigo mesmo, que não é evangélico, não confessa a mesma sua fé, é muito difícil. Por quê? Porque você está perto, você está junto. Então, Uhum. tudo que aquilo que você está perto, está junto, torna-se difícil, Sim. né? Muito difícil mesmo. Eu vejo você falando sobre dificuldade, né? Porque realmente discipular pessoas para determinadas missões é difícil. O que você acha, de uma forma geral, que as pessoas elas se distanciam tanto dessa obra? É questão de responsabilidade. Tem muitas pessoas que não querem trabalhar, né, dentro da igreja, em qualquer ministério, não só missões, mas em alguns departamentos, por falta de responsabilidade, por não conhecer, porque ainda não abriu o seu coração, ainda não tem assim um relacionamento com o Senhor, porque a partir do momento que você tem um relacionamento com o Senhor, que Deus fala no teu coração, fala no teu ouvido, e você sabe, conhece a voz do Senhor, então você acaba não tendo medo de falar, você acaba não tendo medo de fazer, né? É o chamado ousadia. Para você ter ousadia, você tem que conhecer, saber que Jesus, ele vive, ele reina, né? E para sempre. Então, quando você não coloca isso de boca para fora e você vive o evangelho dentro de você, porque muitas das vezes o missionário, ele, ele trabalha dentro de missões, mas muitas coisas dele é interna. Muitas coisas ele não coloca para fora, né? Ele trabalha interna, juntamente com o Senhor, e leva para o Senhor para trazer a resposta, Uhum. entendeu? Muito interessante. E esse tema eu gostaria de abordar um pouco mais para frente, né? E sobre missão, ainda falando sobre missão local, dentro da igreja, né? É missão também a gente ir atrás daquela pessoa que só vai no culto de domingo. Isso também é ser missionário, ir atrás das pessoas. É assim. Existe algumas igrejas, né, que elas fazem culto da centésima ovelha, Uhum. né? Todo mundo já conhece, a Bíblia fala sobre a centésima ovelha, né? De você buscar. Mas Sim. existe uma estratégia muito boa, você trabalhar essa pessoa não cobrando, porque a igreja em si, geralmente são irmãos que ainda não tem um entendimento, cobram muito, Uhum. né? Poxa, você está vindo da igreja só no domingo, você cobra muito, e isso acaba afastando a pessoa, Sim. né? Nesse caso, é um trabalho de acolhimento, Uhum. né? Você tem que acolher. Então, quanto mais você só vem os domingos, ô domingueiro, isso aí acaba atingindo a pessoa. Por quê? Porque você não conhece, não sabe o que ela está passando, Uhum. né? Porque muitas das vezes tem pessoas na igreja que não vão participar da Santa Ceia, e elas estão ali, né? Mas aquele dia ela não quer participar da Santa Ceia. Aí as pessoas, o que elas começam a fazer? A julgar. Tá? Sim. Não está falando Santa Ceia porque está em pecado. Porque traiu. Porque... Entendeu? Então, assim, são coisas que nós temos que aprender sobre lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas não é fácil, é difícil. Mas você tem que tentar. Né? E Isso. todas as vezes que a pessoa só vem no domingo, na Santa Ceia, e você criticar, não acolher, Uhum. você não vai fazer a diferença. E nós temos que fazer a diferença. Sim, você acha que as pessoas estão batendo primeiro para depois ajudar? Sim.
né? Sim. Sim. E acha que tá certo. Você falou de um negócio interessante, né, sobre a questão da Santa Ceia, porque a própria palavra do Senhor, ela fala explicitamente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É. Então, não é pecado você examinar a si mesmo e entender que naquele momento ali, você olhar e falar assim: eu não estou num bom momento para fazer parte da comunhão. É. Isso não significa que no mês seguinte você não vai estar bem para fazer parte da comunhão, mas muita gente sim critica e julga porque a pessoa não toma Santa Ceia num dia, significa que essa pessoa está em pecado, mas na verdade não se trata disso. Sim. Se trata de examinar-se a si mesmo e assim você entender se você está num bom momento para participar, ter comunhão com seus irmãos. Porque a Santa Ceia é isso, é a comunhão com Cristo e com seus irmãos, correto? Sim. Então, é muito impactante isso, porque você falou de uma forma geral sobre a questão de missão, de trazer aquelas pessoas de fora para dentro, e aquele crente domingueiro, né, que a gente brinca, que a gente zoa, o cara que só aparece aos domingos. Mas, assim, realmente essa pessoa ela pode ter problemas durante a semana, ela pode passar por dificuldades, por momentos difíceis, mas e aquela pessoa que não tem essas responsabilidades, mas simplesmente não se interessa em vir na semana e só vem uma vez na semana? Então, geralmente essas pessoas que costumam ter esse comportamento, você tem que notar, né? E dentro da igreja, você não pode trabalhar sozinho, então tem que ter os tentáculos, né? Então tem que ter uma equipe que vai acompanhar, uma equipe que vai ligar, né? E muitas das igrejas, né, elas não fazem esse trabalho. Uhum. Se você for, se você não for, pouco importa. For, amém. Não for, amém também. E o trabalho que Jesus nos ensina não é esse. Missões não é isso, né? Nós temos que acolher. O trabalho é acolhimento, né? Então, se a pessoa ela está fora da igreja, ou vai um dia sim, um dia não, tem que ter alguém, né? Que ligue para essa pessoa, Sim. que converse com essa pessoa, não criticando, não apontando, né? Mas falando, poxa, eu estou sentindo falta, sua falta, Sim. né? Todos estão com saudade de você, todos gostam de você, te amam, né? É melhor do que você chegar e falar, poxa, você não foi por quê? Falta pra caramba, o que está acontecendo? Pô, tu não quer nada, Sim, sim. né? Então, assim, tudo é a forma como você vai se expressar, entendeu? E eu acho muito interessante essa forma de agir, porque você vê toda uma estratégia por trás disso, Sim. né? E é uma pena que muitas igrejas têm perdido essa essência, têm perdido essa empatia, né? Essa preocupação com o próximo, né? Então, muitas das vezes essas pessoas, como o senhor acabou de dizer, são taxadas como pessoas fracas na fé. E acabam sendo excluídas ou, sabe, rejeitadas de alguma certa forma, né? Esquecidas. E a gente precisamos voltar, né, com essa essência, né, de empatia, porque está na palavra, né? Amar o seu próximo como a si mesmo, né? Então, eu acho que seria uma hipocrisia você dizer que no momento mais difícil que você já passou, você não queria uma ajuda, você não queria um abraço, no momento mais fraco que você já teve na sua fé, você não queria uma pessoa para te ajudar, não é verdade? Então, a gente precisamos voltar com essa essência. Mas saindo agora, porque quando a gente fala de missão, né, Emerson, a gente lembra logo de países, de nações. África, Exatamente. E presbítero, a gente sabemos que o senhor já teve uma experiência dessa, né? O senhor já viajou para o Paraguai, né, em missão. E nos conta como é que foi essa experiência, como é que foi, o que o Paraguai te ensinou sobre missão. Foi assim impactante. Foi Sim. coisa de Deus mesmo, porque para você viajar precisava de um valor X que eu não tinha, Entendi. né? E no caso aconteceu que um pastor que ia com a sua esposa, parece que não sei se apareceu alguma doença na família, houve algum impedimento que não deu para eles irem. Então ele doou a passagem dele para mim e a passagem dela para uma outra irmã.
né, da igreja. Foi aí que eu tive a oportunidade Uhum. de conhecer um outro país, com culturas diferentes. Sim. Aprendi muito, muito mesmo. O conhecimento que eu tenho hoje foi devido não só à questão do país, né? Uhum. Mas a igreja trabalhava muito com missões. Então a gente estudava muito sobre missões. Sim. Muito a parte teórica, tinha a parte prática, e a prática maior mesmo foi conhecer esse país, né? Então, tinha a parte de cultura. Um dos desafios assim que aconteceu comigo foi a parte cultural, Aham. né? Cultural por quê? Porque era uma outra língua, né? Lá eles falam o espanhol, e dentro do próprio país tinha a parte, tem uma equipe que é tipo um bairro, né? Que é os indígenas, né? Que é Guarani. Então eu tinha que aprender algumas coisas, eu tinha que escrever, né? O que eles falavam, né? Yandaçá, Yandaçá, que é Deus é com você, entendeu? Então era difícil. A única palavra que eu Uhum. aprendi foi essa. E o espanhol eu tinha, o espanhol já é um pouquinho mais fácil, Mais né? parecido, né? Aí então dava mesmo assim para copiar. Aí tinha um irmão que ele era professor de espanhol, Uhum. então eu colei com ele. Então acho que assim, vai tudo na sua vontade, né? Você querer, né? Poxa, eu quero aprender. Poxa, como é que eu vou falar com uma pessoa que fala espanhol se eu não sei falar? Então eu tenho Uhum. que o quê? Aprender, né? Então eu tive que aprender na marra, né? Foi um período assim muito difícil mesmo, né? Uhum. Porque até a questão de você evangelizar era diferente. Aqui a gente evangeliza entregando papel, né? Os folhetos. Sim. Lá não. Lá você tinha que bater nas casas, as pessoas vinham e você falava de Jesus para ela e chamava elas para vir no culto e buscava elas para ir no culto, né? Aham. Então assim, era bastante interessante, Sim. né? Então foi uma grande experiência que graças a Deus Deus me concedeu. Uma curiosidade que eu tenho lá no Paraguai. Como é que é a fé das pessoas lá no Paraguai? Você acha que a experiência que o senhor teve lá, você acha que as pessoas têm sede? Qual a diferença daqui do Brasil para o Paraguai na questão espiritual? Então, na questão espiritual, eu acho que o Brasil ele tá assim bem na frente, né? Porque lá no Paraguai, vamos dizer, 60% são católicos Uhum. daquele país, né? Então, e outra coisa, uma parte cultural que acabou assim mexendo com muitas pessoas no emocional, Sim. que eles são totalmente racistas, eles não gostam de negros, né? E tem uma santa, né, que eles gostam muito, acho que é Nossa Senhora da Aparecida, que ela é branca, lá ela é negra, Uhum. né? Então eles não gostam. Lá essa santa, ela é negra, ela é branca, entendeu? Porque eles não gostam de negro. Sim. E isso acabou afetando alguns irmãos que na hora de evangelizar, eles ficam chamando diablo, diablo, diablo. Aí a questão dos missionários que eram negros, né? Enfrentaram bastante desafio, né? Sim, sim. E uma das questões também foi desse preconceito, né? Sim. Racial, onde muitos quiseram até ir embora, né? Uns quiseram ir embora porque já não estavam mais aguentando, usava até isso aí também de uma forma para poder ir Saí. embora, né? E outros não estavam aguentando mesmo, e era um período assim de quase um mês, né? Eles não estavam aguentando, né? Teve pessoas que choravam, tinha pessoas que chegaram para o pastor, falou que queria ir embora, que pensava que era... Porque, na verdade, quando você vai para um campo missionário, não estou sendo redundante, não, Uhum. mas tem que ter um treinamento, né?
Eu tenho um amigo que eu sempre falo para ele isso. Tem que ter um treinamento, tem que treinar, né? Porque quanto mais você treinar, menos você vai errar, concorda? Então, foram sem um treinamento, sem buscar o significado daquilo, sem estudar, né? Quando eu fui para lá, a primeira coisa que foi pesquisar. Pesquisar a cultura daquele lugar, eu pesquisei o habitante, eu pesquisei qual é a forma deles lidarem com pessoas estrangeiras. Então, eu pesquisei tudo isso. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei pronto. Posso dizer isso, né? Por quê? Porque eu estudei, eu procurei saber, estudar sobre aquele território, uma coisa que eu não conhecia, então eu tinha que buscar saber como é que era isso. E outras pessoas não, elas quiseram ir para saber como é que era, se era bonito, tirar foto, né? Sim. Então era uma outra realidade. E todos esses que pensavam dessa forma, que não foram todos, aí pediram para ir embora, choraram, né? Se emocionaram. Isso é muito interessante, né? Aquilo que você está falando, porque isso condiz muito com a sua personalidade, né? Eu já visto a questão seguinte: você mesmo disse que você se preparou desde o início. Isso tem muito a ver com a sua formação, né? Nós sabemos que você já serviu no exército, então nós sabemos que militar ele tem muito essa questão de disciplina, de saber onde ele está se colocando, a posição que ele está se colocando e qual forma ele pode agir ante as adversidades. Né? E como você fez essa viagem missionária, a gente gostaria de entender. Óbvio que ter sido militar influencia na forma como você lidou com as situações lá. Mas na sua visão, uma pessoa que chega lá, um estrangeiro que foi fazer missões num ambiente como esse, completamente diferente, você acha que ele passa por muitas dificuldades? Quais são as dificuldades que ele passa? Quais são os problemas que ele enfrenta? E todos esses desafios de uma forma geral, num ambiente completamente, não diria hostil, mas é um ambiente que não é favorável a você, porque é uma língua diferente, é uma cultura diferente. A história influencia o ambiente de uma maneira completamente diferente, porque nós sabemos que o Brasil é um país que é considerado um estado laico, né? E aqui é muito mais aberto do que é lá. Então, eu gostaria de saber do senhor quais são as dificuldades que uma pessoa que vai fazer missões sem a devida preparação passa por todas as dificuldades, seja no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, seja onde for. Essa pessoa vai passar por dificuldades. Eu gostaria de entender do senhor qual foi as dificuldades que o senhor passou, mesmo tendo essa capacitação militar, e o que o senhor acha que pessoas que não estão tão preparadas podem passar. É uma pergunta assim bastante pertinente, né? Ela essa pergunta ela vem trazer o número de missionários que foram para alguns países e voltaram. Eu posso te dizer que uma pesquisa global, 1.700 missionários eles voltam por mês. 1.700 missionários voltam por mês para os seus países, né? Enfim. Por que disso? Existem algumas empresas missionárias que elas têm um contato com a igreja, né, local, que vai mandar o seu missionário para lá, e muitas das vezes essa igreja, né, tem a Jocum, que é a igreja batista, eles não treinam o missionário, eles mandam o missionário para o campo, né? Se Uma ele forma completamente crua. Né? Sim, completamente crua. Se ele é casado, vai o esposo com a esposa. Se ele é solteiro, vai só ele. E muitas das vezes ele pensa que é uma coisa, né? E lá é completamente diferente, porque você está lidando com culturas diferentes, né? Tudo é diferente, não é igual o seu país. Assim como algum país pode vir para cá, algum missionário de um país possa vir para cá e sofrer também com a nossa cultura, assim somos nós também nos outros países. Então, para isso, tem que ter um treinamento, um estudo, para que quando você for para o campo, você não voltar. Você ali fazer o que você tem que fazer, o seu trabalho de missionário.
né? Então, esse número que eu falei aqui é um número bastante assim assustador, né? Porque isso é mensal, mas anual são 40 mil missionários que são enviados, anual. Agora, por mês é 1.700 que voltam por causa Só em disso. 10 meses, Porque, a gente está falando aí de 170 mil. sim, sim. Porque é uma coisa assim, que vão cru. Eu vou contar aqui rapidinho para vocês, que teve uma vez que teve um pastor, ele foi com a sua esposa, eles foram para a África, e lá na África, cada local tem um costume diferente, né? Assim, aqui no Rio de Janeiro tem um costume, mas se você for em São Paulo é Sim. outro, né? Lá é a mesma coisa. E quando chegou lá, as mulheres, né, elas usavam no seio, o seio para ficar bicudo, né? Tipo um cone, Uhum. né? E o pastor, quando viu aquilo ali, ele ficou doido. Ele ficou emocionado, né? Com a africana, né? Ai. E aquilo ali, ele acabou caindo com aquela africana. Acabou caindo porque ele se envolveu com ela através dos seus seios, que ele achou lindo, né? E isso aí causou um desgaste muito grande na igreja, porque ele teve que voltar, né? Ele teve que voltar. O pastor que indicou ficou arrasado. Então, assim, por que aconteceu isso? Qualquer um pode cair, qualquer um pode pecar, isso pode acontecer, né? Mas eu volto a falar. Por quê? Porque ele foi cru para lá. Ele foi cru, né? Assim como poderia ter sido ele, poderia ter sido ela, então eles foram cru. Então, isso é uma coisa muito séria, é uma responsabilidade Uhum. muito grande. Para você trabalhar de missões em outro país, não é porque você quer ir, porque eu quero tirar Sim, foto, tem um propósito. eu quero passear de avião ou É. de ônibus, o que for. Não é dessa forma. E é por isso que acontece esses dissabores. É um choque muito grande de realidade, principalmente psicológica, né? Porque Sim. quando se trata de você sair de um ambiente onde você tecnicamente está em um ambiente de aconchego, porque você tem seus parentes próximos, você tem seus amigos próximos, e você vai para um ambiente onde é tudo completamente novo, a comida, as questões financeiras, você não tem apoio familiar próximo, tudo isso mexe muito com o seu psicológico, né? E para lidar com esse tipo de situação, se você não tiver muito bem preparado, não tiver cabeça para isso, é bem capaz de acontecer o que aconteceu com esse rapaz. Ele acabar caindo, né? Porque não se preparou o suficiente para o ambiente, né, Gabriel? Uhum, Sim. exatamente, para a cultura, né, Sim. do país, do território. Eu gostaria de saber do senhor, né, voltando um pouco mais ali no Paraguai, qual foi a cultura ali, por exemplo, da comida, o que mais te marcou lá no Paraguai? Então, eu gosto muito de comer, né? Eu percebi. Eu gosto muito de comer. E Todo lá eu passei um perrengue, né? Ih, rapaz. Mas assim, como Deus tinha me colocado para certa vez passar dentro de um quartel, onde jogava uma galinha, né, no meio de um mato para você caçar a galinha e comer ela cru, né? Então, isso aí a gente nada. acaba acostumando, né? E lá foi uma decepção que eu tive, né? Eu gosto muito de sopa, né? Aquela sopa de entulho. Então, aquela que tem macarrão, tem batata, tem carne. Eu adoro. E lá tinha sopa também, a sopa paraguaia. E eu estava doido para chegar na hora do almoço, né? Que a gente trabalhava muito na rua com evangelização. Sim. E eu estava doido para comer essa sopa paraguaia. E todo mundo só falava da sopa paraguaia. Eu pensei, essa sopa deve ser maravilhosa. Aí quando eu cheguei lá para comer a sopa paraguaia, era tipo um bolo de fubá. Essa era a sopa paraguaia, né? E aí Seco eu fui. mesmo? Hã? Seco Seco. Seco. Que E eu sopa é fui. essa? E eu fui nessa vontade, né? De repente tem um outro gosto, mas a sopa paraguaia, que é aquele bolo de fubá, era horrível. Era muito ruim. Muito ruim. E assim, foi uma das questões que teve esse embate comigo, Aham. né? Que lá era almoço, sopa paraguaia. Janta,
sopa paraguaia. Ih, rapaz. Né? Então já viu que eu quase Era a virei mesma um comida paraguaio. todo dia. E assim, eu tive que comer, né? Eu tive que comer. Eu comia, né? E pouco, né? Pouquinho, para não fazer desfeita. E outra parte também cultural, que também muitas pessoas ficavam com nojo, que era difícil mesmo, era o tererê. Não sei se você já conhece tererê. Tererê é usado muito também lá no sul, aquele chimarrão, Chimarrão. né? Lá é o tererê. Então, as pessoas lá, em cada porta, tinha o pessoal com tererê. Você bota uma cadeira e fica com aquele tererê ali, que é um chá, né? Geladinho. E na evangelização, né? O rapaz estava, eu com mais 4, né? Evangelizando. Aí a família falou: ah, vocês aceitam tererê? Aí eles não quiseram, né? Por que não quiseram? Porque quando eles bebiam, né? Aí eles puxavam para você o tererê, aí vinha aquela baba, né? Vinha aquela linha, né? E do lado do tererê tinha um lodo, né? Porque assim, que eu pude perceber que eles não era assim totalmente limpo, né? Pois é. Então, o tererê era sujo mesmo, sujo, né? E era aquele sol de 100 na tua cabeça, né? E eu fui lá no tererê e bebi. Era bom, pelo menos? Não, pelo menos era gelado, né? Melhor do que a sopa. E foi muito gostoso. Então, assim, são coisas que diferente, né? E quando o interessante é que eles veem você, né? Olham para você, que você é um seguidor de Jesus. E eles te dão aquilo ali para você comer, para você beber. E quando você não aceita, eles ficam tristes com isso. Poxa, que seguidor é esse? Que não quer comer junto comigo, não quer beber junto comigo, né? Então isso acaba te afastando, né? Então assim, são conhecimentos, são culturas que você leva para sua vida. Foi uma experiência muito boa mesmo. Acho que bacana. Eu diria, emocionado com a história que você tem, né? As passagens que você foi para lá, você conheceu, você fez a missão do Evangelho. E eu acho isso muito incrível, que não é todo mundo que tem a capacidade de fazer aquilo que você fez. Eu, por exemplo, não sei se eu conseguiria abandonar hoje minha esposa e fazer missões, ou até mesmo ir com a minha esposa. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Eu espero que Deus um dia possa me capacitar para isso. Mas no momento não sei se essa é a minha realidade. Mas eu gostaria de falar sobre missões, trazer missões novamente aqui para dentro do nosso Brasil, né? E como a gente fala de missões nesse cotidiano? Como um cristão vive missões no trabalho, na faculdade, nos ambientes sociais em que ele convive, de uma forma geral. Como é possível tratar sobre missões num ambiente que não é propício para isso? Então, primeiramente você tem que ter um relacionamento com aquela pessoa. Você tem que ser exemplo dentro daquele lugar. Porque quando você é exemplo, a pessoa ela te olha de uma forma diferente, né? Seja no trabalho, seja junto com os amigos, né? Os amigos fiéis, Então, assim, eles te olham de maneira diferente, né? Então, isso aí faz com que você venha trabalhar o evangelho com eles. Mas como? Como eu vou trabalhar no trabalho, né? Poxa, eu vou levar folheto, eu vou ser chato, eu vou estar sempre falando. Não, não. Você vai esperar a oportunidade através do seu exemplo. Agora, se você faz a mesma coisa do que ele, entra na brincadeira junto com ele, fala igual a ele, então você perde credibilidade, você não tem como falar nada, né? E isso tem acontecido muito dentro do evangelho. São pessoas que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra, né? Então, para você falar no trabalho, para você falar com o teu amigo, para você falar
com qualquer pessoa, você tem que ser exemplo. Com certeza, né? E o interessante, você falou sobre o trabalho, evangelizar sobre o trabalho, né? E o que causa. É porque há um impedimento muito grande quando a gente vai falar sobre serviço, sobre o trabalho, porque muita gente pensa que eu não posso me envolver muito, falar sobre o evangelho, eu não posso estar pregando, né? Muitas das vezes. E como o senhor acha que deve ser para a gente, por exemplo, além do exemplo, né? Como o senhor citou. Como é a forma que a gente pode utilizar, além do exemplo, né, de não se envolver com algumas certas brincadeiras e tudo mais? O que a gente pode fazer a mais? Você, Orar, jejuar? então, isso aí já tem que estar na lista de mesmo, parte. né? Mas você tem que ser estratégico. Uhum. Você tem que usar estratégia. Tem que trazer estratégia para você, para aquele momento, né, que surgir, você falar de Jesus para aquela pessoa, né? Sim. Eu trabalhava num setor onde que eu botava muito louvor. Tinha uma rádio, né, que eu usava muito Uhum. louvor. Então, o pessoal, eles respeitavam, Sim. né? Ouvia o louvor. Só que teve uma vez que teve um debate, né? Eu nunca mais esqueci isso, né? E um pastor falava que gostava de James Brown, outro pastor falava que gostava do Roberto Carlos, outro pastor falou que gostava de rap, né? Então, assim, cada um falava alguma coisa, né? Sim. E eu ali quieto, né? Neutro. Neutro. E houve aquela discussão na rádio, aí o pessoal começou a voltar para mim. Ô, Adilson, como é que é isso aí, ó? Ué, eles mesmo não estão se entendendo, o pastor dizendo que gosta de Roberto Carlos, outro... Ué, eles não têm que gostar de louvor? E começaram a ter essa afronta, né, comigo. Tanto é que eu fiquei traumatizado e eu parei até de ouvir essa rádio, Uhum. né? Porque essa questão de debate, eu não sou a favor. Eu não sou a favor do debate. Aí você vai, mas por que eu não é a favor do debate? Primeiro que passa uma sensação de disputa. Quem conhece mais? Eu ou você? Quem conhece mais a Bíblia? Eu ou você? Quem conhece a etnia de um povo? Eu ou você? Então, eu acho que nós não temos que trabalhar com disputa. Nós temos que estar juntos no mesmo propósito, Uhum. né? Não dividir, porque aquilo que divide não vai à frente, né? Então, são coisas que me chatearam, né? Uhum. Mas voltando aqui para trabalhar, levando a palavra para o Senhor com um amigo ou de trabalho que você está trabalhando ali, até porque muitas das vezes você não pode ler a Bíblia, você não pode fazer nada Sim. voltado a isso, porque é um trabalho, É um você não trabalho. pode misturar, né? Então, eu volto a falar, tudo é oportunidade, porque tem a hora do almoço, tem a hora do lanche, tem a hora que você Uhum. vai embora, então tudo é oportunidade. E a oportunidade, você tem que estudar a pessoa. Se aquela pessoa não gosta de falar de Jesus, você espera uma oportunidade. Uhum. Como uma oportunidade? Um dia ela vai chegar para você e vai falar, poxa, eu tô com uma dor, tá doendo, sabe? Tô com uma dor que não passa. Aí é o seu momento de você entrar, Sim. né? O teu momento, falar que Jesus, ele é a cura, né? Jesus, ele gosta de você. Aí e começa a falar do Senhor, né? Então, Uhum. assim, tudo isso é a maneira, é a chance que você tem para poder falar do Senhor no trabalho. Sim, e até testificando, né, isso que o senhor falou, exatamente isso que Olha o aí. senhor disse, né? Por exemplo, no meu trabalho, né? Eu sou da área do louvor, né? Aquelas pessoas que me conhecem nem sabem. Eu sou da área do louvor, né? Louvo, né? Minha família toda louva. E lá no trabalho, né? Realmente a gente não pode ficar falando muito, né? Uhum. De Deus, essas coisas, porque é um trabalho. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de poder falar dele, né? Sim. Sempre aparece a oportunidade, né? E muitas das vezes eu chego louvando, né? Por exemplo, tem um corredor, né, que a gente vai, e aí eu vou louvando, vou cantando, né? Eu vou lá cantando e quando eu chego no final, o pessoal já
complementa, né, o louvor que eu comecei a cantar. Comecei a cantar no corredor, eles terminam lá dentro. Então é dessa forma sutil que a gente vai começando a evangelizar aos pouquinhos e a palavra vai entrando no coração, Sim. né? Vai despertando no coração e você vai até adquirindo respeito Sim. através disso, porque E assim, o interessante é que aquela que continuou o louvor Aham. e ela não professa a mesma fé, Sim. é aquela que você tem que trabalhar, Aham. né? É dessa que Jesus ele Sim, sim, e, sim. e é interessantíssimo, cara, porque o pessoal gosta, né? Respeita, entendeu? E é por isso que eu fico indignado, porque tem muita gente que tem vergonha de professar a fé, tem muita gente que tem vergonha de falar que não é, que é evangélico, que é, né, cristão. Então, há esse impedimento, né? Eu gostaria de dar essa bola pro Emerson, né, que é a pergunta dele. É um ponto importante, né, a gente entender em que pé está o evangelho nos dias atuais, né? Porque hoje o evangelho, de uma forma geral, infelizmente, está muito mal falado, vamos dizer assim, né? Eu não sei em que parte, em que momento o evangelho, para muitas pessoas, passou a se tornar só o cara de gravata que quer falar que Jesus salva. E deixou de ser um ambiente de acolhimento, um ambiente de cuidado, de carinho. E aí eu pergunto para você, meu presbítero, o que acontece, né? Você acha que esse fato do evangelho estar defasado nos dias atuais faz com que os cristãos que estão dentro da casa do Senhor tenham medo de professar essa fé no âmbito de missões, de fazer missões para fora, fazer o ID, por medo de ser negligenciado, por medo de ser negado, por medo até mesmo de pessoas baterem de frente e etc. O que o senhor acha sobre isso? Então, primeira coisa é você conhecer Jesus. Primeira coisa. Se você conhece Jesus, se você já passou por alguma experiência com Jesus, você não vai ter medo, né? Aí você falou, mas tem pessoas que têm medo de falar. Sim, tem pessoas que têm medo de falar porque não tem o costume de evangelizar. Não tem aquela responsabilidade de procurar o seu pastor para buscar um ensinamento, né? São pessoas que estão ali, mas são ausentes espiritualmente, né? E isso está cheio dentro da igreja. Então, e essa é uma grande dificuldade, né, que leva o cristão a ficar totalmente gelado, né? Leva o cristão a não falar, né? Às vezes você vai ver uma pessoa forte, né? Você é magrinho, vê, pô, como é que eu vou falar de Jesus para esse cara? Esse cara vai me amassar, né? Mas aí, se você conhece realmente Jesus, você vai falar, né? Porque a partir do momento que você conhece Jesus, ele te dá ousadia para você falar com qualquer pessoa que tiver. Porque, na verdade, você já vai falar porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar com você. Então, tudo isso requer o quê? Relacionamento com o Senhor. E a gente já estamos encaminhando para o final. Eu gostaria de falar, né, para pessoa que outrora tinha isso dentro do seu coração, essa vontade de missão, esse chamado que ardia dentro do coração, mas hoje não se vê essa chama, já se vê essa chama já ser apagada. Então, o que o senhor diria para essa pessoa que tinha essa vontade, esse sonho de evangelizar, de fazer missão, mas hoje já não tem mais essa força? O que o senhor diria? Então, Jesus, ele tem todos nós escritos na palma da sua mão. E é normal. Elias teve um momento que ele parou. Jeremias também. Jesus
chamava os discípulos para eles descansarem. Então, assim, é normal. É normal você dar um tempo, né? Ter aquela parada, né? Mas com certeza, Jesus ele vai te reconectar novamente na palavra. Você começa a sentir saudade. Eu posso até falar um pouco de mim. Eu teve uma época que eu tive decepcionado. Eu saí pela decepção e eu não quis saber mais do evangelho. Não quis mais. Mas o propósito, a relação com Deus é tão grande que Deus veio falar um sonho para mim, né? Ou se você prefere ficar, vai acontecer isso, que ele me mostrou. E se você vier para mim, vai ser isso que ele me mostrou. Então eu fui correndo, né? Eu fui para a Igreja Ministério Vida Restaurada aos Pés da Cruz. E estou até lá, até hoje. E então, assim, existe um tempo. Todos nós temos um tempo, né? Nós somos diferentes um do outro. Tem pessoas que acham que você, se você der um tempo, você não presta. Você é um herege, né? Não é isso. É isso. Todo mundo, tudo tem o seu tempo, né? E é isso. Então é isso. Meu presbítero, eu quero de coração agradecer o senhor por o senhor ter tido tempo de vir aqui conversar conosco. Eu tenho certeza que essa conversa ela foi de extrema edificação para a nossa vida. Amém. E para a vida de todos os nossos telespectadores, aqueles que estão nos ouvindo, né? Então eu quero agradecer de coração o senhor por ter vindo. Muito obrigado. Tá? Em nome do Fé Além do Altar, nós queremos agradecer a presença do senhor. Sim. Esperamos poder ver o senhor aqui falando sobre outro tema mais uma vez. Tá? E muito obrigado. Né? É isso aí. Eu quero agradecer também, né, a presença do nosso presbítero Adilson aqui. Foi uma palavra abençoada. Eu acho que explicou bastante sobre missão, né, sobre o chamado missionário. E para você que nos acompanhou até aqui, eu quero te agradecer, tá bom? E não esqueça de comentar, de curtir, tá bom? A gente necessitamos da sua ajuda. E se você quiser nos ajudar, tá aqui, o editor vai colocar aqui em cima em algum lugar, você nos apoiar, tá bom? Então, apoie esse canal para que a gente possa estar aqui mais vezes, entendeu? Postando vídeos, podcasts para vocês. Acesse o nosso canal, tem bastante vídeos interessantes que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua presença. E até mais, né? Tamo junto. Tchau. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês perceberam, o Regis não está aqui. Quem está é o Emerson, tá? Então, eu agradeço pela oportunidade. Espero contribuir muito para o canal daqui para frente. E eu gostaria de solicitar para vocês não deixarem de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal, né, Gabriel? Exatamente. Não se esqueça de nos seguir na página do Instagram, Facebook. Estamos também no Kawaii, estamos no TikTok e também no Spotify, tá, gente? Então, segue o nosso canal Fé Além do Altar. No Instagram é @Fé Além do Altar. Aqui, ó, no nosso canal, só se inscrever, tá bom, gente? Então, curte, comenta, bota eu sempre falo isso, coloca no grupo da família, né, nos grupos, entendeu? Nos ajude a chegar mais longe, tá bom? Porque nós queremos que a palavra do Senhor se propague. E só você que pode nos ajudar, não é verdade? Não deixa também de ativar o sininho das notificações no YouTube, sim, porque assim fica mais fácil assim que lançar um vídeo novo, você ser o primeiro a receber o vídeo. E outro detalhe, aqueles que quiserem nos ajudar com doações, aqui você vai encontrar o Pix na TV. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e até mais. Até mais, pessoal. Um abraço.